Se você sente que estuda, mas no fundo acaba não fixando as informações, parece que está enxugando gelo por horas ao longo dos dias. Se isso está acontecendo com você, eu vou te falar uma coisa que pode parecer estranha à primeira vista, mas que pode mudar completamente a forma como você estuda. Estudar para concurso é contraintuitivo. Sim, o modelo tradicional de estudo que a gente está acostumado, que a gente aprendeu na escola, na faculdade, não funciona quando o assunto é passar em concurso público. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar, primeiro, por que a maioria das pessoas falha ao estudar. Segundo ponto, como funciona o verdadeiro aprendizado de longo prazo. E um terceiro ponto, que é qual a estrutura ideal de estudos que vai favorecer o seu aprendizado de longo prazo e te fará melhorar os resultados dos concursos públicos. Se você está comprometido com esse objetivo, deixa o teu like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque o conteúdo de hoje pode ser de fato um divisor de águas na sua jornada. E vamos logo para o nosso assunto, por que o estudo tradicional não funciona. Desde pequeno, você foi ensinado a estudar visando o curto prazo. A lógica sempre foi a seguinte: aprende o conteúdo para aplicar em uma prova no final do bimestre ou do trimestre. Depois disso, essa informação ela poderia ser descartada sem nenhum problema. A escola ela não te exige que você lembre daquele conteúdo depois. É um verdadeiro ciclo vicioso. Você estuda hoje, decora apenas o necessário para conseguir sua aprovação, consegue uma nota satisfatória e logo depois você vai esquecer o conteúdo. Só que aí que tá. Concurso público é justamente o oposto disso. Você precisa acumular o conhecimento de forma contínua e reter esse conteúdo por meses, às vezes por anos. Isso te exige uma outra estratégia. Ou seja, estudar para concurso vai contra o que é a prática comum. Segundo ponto, eu vou falar de 3 erros que te impedem de passar. A maioria dos concurseiros que estão patinando cometem sempre os mesmos erros e são todos baseados naqueles hábitos que nos parecem corretos, mas que no fundo não são. O primeiro erro é você não tratar a revisão como prioridade. Eu sei que é chato fazer revisão, ninguém gosta. É justamente uma atividade que não libera dopamina. O problema é que o seu cérebro precisa da revisão, precisa de um sistema de repetição daquela informação para que você consiga fixar. Um segundo erro é você estudar de uma forma linear, como fazia lá no tempo da escola. Começa um conteúdo e quer ir até o final dele antes de se preocupar em testar o conhecimento e reforçar o aprendizado. Isso pode até parecer produtivo à primeira vista, a sensação realmente é de que você domina melhor aquele conteúdo, mas sem os reforços necessários você vai acabar esquecendo invariavelmente. A sensação acaba sendo a seguinte: quando você chega lá na prova, você sabe que estudou aquele conteúdo, mas falta, parece, aquele detalhezinho para você conseguir cravar qual é a resposta certa. O terceiro erro aqui é você focar no esforço e não no resultado. Você se acostumou a acreditar que fazer muito esforço é bom. Quanto mais se esforçar, melhor será o seu resultado. E tá tudo bem, não tá de todo errado isso. Mas não é só isso. Alguns estudantes focam tanto no esforço que eles acabam esquecendo que a qualidade do aprendizado ainda é o ponto-chave para o sucesso. Então não adianta você muitas vezes ficar apenas contando horas de estudo, apenas focando na quantidade de questões que você está fazendo, sendo que você não está de fato internalizando aquela informação. Deu para entender? Agora, como que funciona uma retenção de longo prazo? Vamos lá, vamos ao nosso ponto central aqui. Como que vai funcionar essa retenção de verdade? O nosso cérebro se desenvolveu ao longo de milhões de anos para esquecer. Logo depois que você aprende, o esquecimento já começa a acontecer. É isso que nos permite viver uma vida tranquila. Imagina se você lembrasse de cada dor, cada ressentimento que você teve ao longo de toda a sua vida. Seríamos seres extremamente complicados. Ou seja, se você não reforçar, a sequência natural é o esquecimento. Consequência natural é o esquecimento. A solução aqui é que você pratique repetição espaçada. Repetição espaçada significa você rever os conteúdos em momentos estratégicos a fim de interromper o esquecimento e gerar o reforço na sua memória de longo prazo. O que acontece na prática? Quando você vai lá e estuda um determinado assunto, seu cérebro carrega aquela informação na memória de curto prazo, ao tempo que também gera modificação nas sinapses na região do teu córtex pré-frontal, produzindo uma memória de longo prazo. O espaçamento aqui acontece justamente, e aí quando eu falo do espaçamento, eu estou falando do espaçamento da repetição espaçada, ou seja, alguns dias entre um estudo e outro. Esse espaçamento é justamente para que você, de certa forma, esqueça aquela informação da memória de curto prazo, de modo que, na próxima revisão que você fizer, você emprega maior esforço cognitivo e ativa a sua memória de longo prazo, tornando mais fácil o acesso àquela informação da próxima vez. Isso vai acontecer algumas vezes, até que o acesso à informação seja algo totalmente natural. Você não precisa se esforçar mais. Pensa naquela história que você sempre conta na roda de amigos lá. O processo para memorizar essa história foi exatamente esse. Você precisou contar algumas vezes, você estruturou aquela informação na sua mente,
Algumas vezes você gerou inputs, você contou essa história em alguns dias diferentes, você não contou ela apenas várias vezes em um dia só. Ou seja, você repetiu de forma espaçada aquela memória, você reforçou aquela memória de forma espaçada e isso é positivo. Um outro ponto que é essencial é você fazer reforço ativo. Não basta reler, você precisa de fato forçar o seu cérebro a recuperar a informação. Sabe quando você fecha o olho e você fica forçando ali para lembrar daquela informação? Você fica pensando, caramba, cara, o que era aquilo mesmo? Você vai forçar para lembrar a informação. Nessa hora você está fazendo recuperação ativa. E por fim, prática aplicada. Resolver questões é indispensável, mas aqui tem um detalhe que é muito importante. Não adianta fazer questões de uma forma passiva, só marcando as alternativas e lendo os comentários. Você precisa de fato entender por que errou, por que acertou e como aquele conteúdo é cobrado na sua prova. Então é fundamental que você faça uma correção aprofundada. Legal? Nosso quarto passo aqui no vídeo é como montar um plano de estudos que de fato funciona. Mas antes disso, se você está se preparando para concurso público, sente que precisa de um acompanhamento, de uma ajuda para poder montar um plano legal, para ter um desenvolvimento real nos estudos, aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para você preencher o formulário e se candidatar para uma vaga na Mentoria Experts. Lá você vai ter o meu acompanhamento, eu vou planejar, vou estruturar, vou organizar o seu estudo, vou te entregar toda a metodologia através do método ultraaprendizado, que é o que eu ensino aqui, muito aqui pelo YouTube, mas de uma forma mais detalhada. Você vai entender exatamente como fazer uma preparação realmente consistente para aprovar em concurso público, beleza? Mas agora falando em como colocar tudo isso em prática. Aqui vai uma estrutura de estudos baseada na ciência da aprendizagem. Primeiro passo, o estudo inicial você precisa fazer com muita compreensão. Seu foco deve ser entender o conteúdo. Para isso você vai usar o seu PDF, vai usar sua videoaula, vai preparar alguns resumos rápidos em tópicos. Beleza. Segundo passo é você fazer uma revisão ultra rápida. Isso aqui é uma proposta que eu faço para os meus alunos, mas que você pode aplicar no seu estudo. Essa revisão, você vai fazer uma revisão no final do dia, uma revisão ativa antes de dormir. É uma revisão ultra rápida porque te demanda ali coisa de 10, 15 minutinhos no final do dia, nada mais do que isso. Essa revisão vai sinalizar para o seu cérebro que aquelas informações ali possuem relevância e que não devem ser descartadas. Um terceiro passo é você fazer questões de fixação. Antes mesmo que você faça a próxima revisão, se você for fazer a revisão no dia seguinte, você vai primeiro testar o seu conhecimento no conteúdo. Isso vai reforçar aquelas informações e também, principalmente, te fazer entender como que aquele conteúdo é cobrado na sua prova. Nosso quarto passo aqui, você vai fazer uma revisão entre 24 e 72 horas após o seu estudo. Essa revisão aqui eu considero a principal, a mais importante, pois é nela que você vai interromper o primeiro ponto do esquecimento. Naturalmente vai reforçar a informação. As questões feitas vão servir também para te indicar quais são os principais pontos a focar nessa revisão, ou seja, quais as lacunas que ficaram na sua memória. Vai ficar muito perceptível e você vai poder reforçar. Um quinto passo é você fazer um mini simulado da semana. Então você vai pegar ali um dia no sábado ou no domingo e você faz um mini simulado, 40, 60 questões mais ou menos, daquele conteúdo que você estudou ao longo da semana. Isso aqui já vai servir para testar o conhecimento e ver o quanto você fixou. E por último, faça uma revisão da semana. Revise agora todos os conteúdos que você estudou na semana em um dia, gerando um novo reforço naquelas memórias. Se você aplicar todo esse contexto, como eu estou expondo aqui, você vai perceber que o seu estudo ele vai te levar para uma retenção de longo prazo. Você vai começar a entender que o conteúdo ele permanece quanto mais a gente tem contato com ele, quanto mais frequentes são os contatos que a gente tem. Óbvio que com o tempo você vai espaçar cada vez mais. Esses contatos vão ficar menos frequentes, mas ainda assim você vai conseguir conservar aquela memória. Agora, por último, no nosso vídeo, se liga. Tudo isso que eu te falei antes só vai fazer sentido se você conseguir gerenciar o seu estudo. Estudo bom é estudo que melhora a sua performance, que melhora o seu resultado. Você precisa ter na ponta do lápis as métricas. Simples, são métricas como percentual de acertos por disciplina, quais matérias você tem mais dificuldade, qual é o tempo real de estudo, e aí eu estou falando do tempo líquido do seu estudo. Você precisa ter na ponta do lápis essas informações. Para ter uma boa gestão é fundamental isso. E além do mais, você precisa fazer simulados ou mini simulado, como eu falei, com uma certa frequência, semanal talvez, no máximo, eu diria quinzenal. Faça um acompanhamento semanal das suas metas, o que você conseguiu cumprir, o que você não cumpriu. Programe também reforços pontuais naquilo que você tem dificuldade. Então, um conteúdo que de repente numa semana ficou de certa forma defasado, você teve um desempenho ruim nas questões, quem sabe você joga ali um horário no sábado para dar um reforço naquele conteúdo, no domingo, para realmente aproveitar um dia mais tranquilo, se a sua rotina lhe permitir, que você faça um reforço naquele conteúdo. Se depois de um mês
você estudou muito, mas não lembra de nada, o problema provavelmente não é a sua memória, é de fato o seu método. Como eu te falei no início, tá? Estudar para concurso é contraintuitivo. Você vai precisar, de certa forma, desaprender muita coisa que sempre achou que funcionava, mas a boa notícia é que com o método certo, com constância e inteligência, você pode ter resultados incríveis. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos aqui. E comenta aqui embaixo para mim qual dessas estratégias você já usa e qual você vai aplicar a partir de hoje. E também, se você quiser que eu grave um vídeo aprofundando um pouco mais esses conteúdos, comenta aqui, comenta, quero o próximo vídeo, eu vou acompanhar nos comentários ali e vou trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado sobre esse assunto. Até o próximo vídeo, bons estudos, tamo junto!